Bom dia, irmãos. Bom dia. Aqui, está assistindo, prestando atenção. Hã? Direitinho. Hã? Bem, irmãos, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. A Letícia está prestando atenção. Vamos dar continuidade aqui à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de João. E a aula de hoje, ela representa a metade do Evangelho, né? A metade, né? Ainda falta outra metade. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 de João, né? Então, o título que nós vamos atribuir a essa aula é Jesus é o Senhor da vida e da morte. Esse é o título que nós vamos atribuir hoje. E o objetivo da nossa lição, mais uma vez, o objetivo dessa escola bíblica no Evangelho de João é reconhecer a divindade de Jesus. Tá? Esse é o nosso objetivo, que nós estamos aqui desde o início dessa missão aqui de trabalhar o Evangelho de João com a igreja, é reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, vamos em frente. O texto básico é o capítulo 11, são esses 57 versículos, né? O pastor Marcos já deu a introdução aqui, já lemos 10 versículos, e a proporção que a gente for trabalhando o capítulo, a gente vai lendo o texto. Ok, gente? Então, esse é o nosso trabalho de hoje. E é uma aula interessante, porque a gente vai trabalhar um assunto que em muitos lugares que se dizem cristãos, eles não encaram isso da forma que a gente encara. Tá certo? Porque vocês vão notar, a proporção que a gente for andando aqui, vocês vão ver que muitos lugares acham até que é falta de fé. Tá certo? Mas uma coisa você pode ter certeza: crente adoece. Você pode ter certeza: crente morre, sofrendo, como qualquer outra pessoa. Nós não estamos livres da doença e do sofrimento. Nós não estamos livres disso. Se alguém falar isso para você, está mentindo. Tá certo? Qual é a origem da doença humana? Né? Por que as pessoas nascem, adoecem e morrem? A única explicação razoável que nos é oferecida pela Bíblia é que o pecado é essa causa original de toda doença, sofrimento e morte. Nós, né, se a gente voltar lá no Gênesis, nós vamos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não morreríamos se não tivesse acontecido aquele pecado primordial ou original. Tá certo? Nós temos uma natureza absolutamente divina e eterna, imortal. A nossa natureza é imortal. Até quem não é crente, né, ele tem essa noção, às vezes, muitas das vezes, porque ele tem o quê? Ele tem pavor da morte. A morte traz um pavor enorme para as pessoas. As pessoas têm um verdadeiro horror de morrer, porque elas não sabem o que elas vão encontrar. Nós sabemos, né? Paulo sempre, tem passagem que ele diz: pô, é melhor estar com Cristo, né? Ele fala isso, né? A morte para Paulo era só um estágio para ele estar com Cristo. E a gente sabe, né, pela Bíblia, que isso acontece automaticamente, na mesma hora. Tá? No momento que você morre, você vai estar com Cristo. Ele falou isso para o ladrão da cruz, não falou? O que ele falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então, não existe, tem uma série de coisas que falam aí, né, de sono da alma, de um monte de coisa, né? Tem seitas pseudo-cristãs, né, como Testemunha de Jeová, como Adventista do Sétimo Dia. Tem uma série de seitas que acreditam até naquele aniquilacionismo. O que é isso? É que quem é mal vai morrer, não vai acabar, vai acabar. Né? Quem vai estar no paraíso é só quem é bonzinho. Não é isso? Mas não é isso que a Bíblia fala para a gente, não. Quando você vê lá aquele trecho lá em Lucas 16, que fala de Lázaro, e do homem rico e o mendigo Lázaro, você vê o que aconteceu. Não é só lembrar daquele texto da Bíblia, onde o próprio rico, ele vê Lázaro no seio de Abraão, né? E ele, num sofrimento incrível, é o que está escrito lá. Então, quando você morre, você vai para algum lugar. Não tem esse negócio de aniquilacionismo, de oportunidade católica de ir para onde? Para o purgatório, e você se refinar, você se purificar e depois ir para o céu. Não existe isso. Não tem essa chance. Pode ter certeza. A doença e a morte não existiriam se o pecado original não tivesse acontecido. A nossa espécie foi criada por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, para a vida eterna. Por isso que esse desenlace da morte é uma coisa terrível, né? Porque nós temos uma natureza eterna. Então a morte sempre é uma coisa muito chocante, né? Mas infelizmente o pecado original é que trouxe a morte para a espécie humana. O pecado gerou a morte física, que é a separação do corpo e da alma. A morte espiritual, que é a separação de Deus do homem. E a morte eterna. Que é um lugar de tormento eterno. Tormento eterno. Tanto que, da mesma forma que nós vamos adquirir um corpo, né, para estar na eternidade, tá certo? Lembra? Né? Nós vamos ter um corpo que da mesma forma, quem não vai estar conosco ao lado de Deus, vai ter um corpo também para poder sofrer, porque se fosse espírito, acho que não sente nada, tá certo? Concorda? Alguém pode ir lá, o coisa ruim te dar espetada lá, no espírito? Não. Você vai ter que ter um corpo. Da mesma forma que nós vamos ter um corpo glorificado para a eternidade, quem morrer sem Cristo vai ter um corpo também, para sofrer tormento, de dia e de noite, por 1000 anos, depois mais 10.000 anos, depois mais 50.000 anos. Sabe o que é eternidade? Não dá para a gente imaginar ainda, mas é um período eterno de sofrimento. A ressurreição de Lázaro, que é o que trata o nosso capítulo 11 hoje, né, foi o maior milagre realizado por Jesus. Ele já havia ressuscitado outras pessoas. Aqui no Evangelho de João a gente vê isso. Mas Lázaro foi ressuscitado após 4 dias do seu sepultamento. Ele já estava apodrecendo, cheirava mal. O corpo de Lázaro cheirava mal. Você pode acompanhar. Só Deus pode fazer isso, cara. O evangelista João escolheu esse milagre como o último dos 7 que comprova a divindade de Jesus. Tá lá no 11:25, no versículo 25, diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Esse verso, ele resume a lição principal do milagre. Ele nos revela que Jesus é o Senhor da vida e
da morte. Tá certo, gente? Então, primeira parte. A primeira parte do nosso estudo hoje vai estar do versículo 1 ao versículo 16. E a gente colocou o seguinte título: a morte é precedida pelo sofrimento. Eu vou ler esses 16 versículos aqui novamente para a gente poder acompanhar. Diz assim, ó: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava essa família, gente. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha só que interessante. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também, para morrermos com ele. Então, vamos trabalhar esses primeiros 16 versículos. Então, vamos lá. A doença é um mal que atinge a humanidade. Ela alcança todas as camadas da população, não respeitando sexo, idade, condição social. Ela é universal, imprevisível, inevitável. Ela é a causa de muitas mortes. Então, a doença não respeita ninguém. Toda hora você vê morrer gente aí, milionário. Você é milionário, você morre. Você é político, você morre. Você é crente, você morre. Todo mundo morre. Né? E se for por doença, pior ainda, que ainda tem o sofrimento. Pode ser por outra coisa, pode ser um tiro na cabeça, pode ser um atropelamento, pode ser um acidente, pode ser um monte de coisa. Né? Mas daqui a gente está, o foco hoje mais é a doença. Tá? João relata a enfermidade de Lázaro de Betânia, sua morte e ressurreição. Ele era irmão de Maria e de Marta, uma família de solteiros que sempre hospedava Jesus. Quem está acompanhando o Evangelho de João sabe disso. O nome Lázaro significa, o significado, né? Vocês sabem que os nomes judaicos eles têm um significado. O nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou. Tá? E ela também é uma abreviação do nome Eliazar. Tá? Essa eu também não sabia, pesquisando que a gente descobre as coisas. A sua morte foi procedida por uma enfermidade, está lá no versículo 1, né? Começa assim o versículo 1, estava enfermo Lázaro de Betânia. Né? A partir da sua enfermidade, nós vamos aprender 4 lições. Tá? Primeira lição que a gente aprende: o fato de sermos amados por Jesus não nos imuniza de doenças mortais. Então, aquele pessoal que fala que crente não fica doente, não acredita nele. Crente fica e morre. E pode morrer sofrendo também. Tá certo, gente? Não entra nessa. Não vai ficar escutando esses falsos. Eu estava lendo no jornal hoje de manhã, para vocês verem o nível da barbaridade
que acontece nesse meio chamado evangélico, né? Que todo mundo está chamando hoje de evangegue, né? Pegaram uma menina de 15 anos, ontem, sei lá em Rondônia, né? Fizeram um trabalho de limpeza espiritual, qualquer coisa assim parecida, porque segundo lá o bispo da tal igreja do Calvário, não sei das quantas, disse que precisava raspar a cabeça dela, uma menina de 15 anos, raspar a cabeça dela e passar estrume de cavalo nela. É assim que olham para a gente. É assim que esse mundo olha para a gente. Eles acham que nós somos assim, porque isso são os chamados evangélicos. Isso eu li no jornal agora de manhã. Acordei cedo demais e fui ler o jornal. Né? Ontem aconteceu isso. Mais irresponsável ainda é uma mãe ou um pai que deixa uma 15 anos uma criança. Certo? Deixar ir para essas igrejas malucas aí que existe, que se é que se pode chamar isso de igreja. E as pessoas acreditam nessa gente. Então, gente, o fato é muita barbaridade que acontece nesse país aqui. Principalmente nesse tal de meio evangélico, né, que eles chamam aí. O fato de ser amado por Jesus não impediu Lázaro de contrair uma doença mortal. O amor divino não nos impede dos sofrimentos. Por isso João repete no versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava essa família. Então, gente, crente fica doente e morre, né? Sem que isso signifique o desamor do Senhor. Jesus amava profundamente aquela família e Lázaro ficou doente. Você não vai contestar a Deus se você ficar doente. Se você tiver um câncer, tiver uma doença terminal, você vai duvidar de Deus? Eu sei que é duro, mas você não pode duvidar de Deus numa situação dessa. Ah, Senhor, por que eu estou assim? Por quê? Por causa do pecado. Simples. Segunda lição que a gente tira aqui. Há enfermidades que têm o propósito de promover a glória de Deus. Tá? No versículo 4, né? A sequência da narrativa, enfermidade, morte, ressurreição, fé e glória de Deus, por intermédio da ressurreição de Lázaro, Deus é glorificado. Né? O milagre também serve para que Jesus manifeste a sua glória e as pessoas creiam nele. Tá? Terceira lição que a gente tira desse trecho. Jesus é quem determina a hora de nos acudir. Né? Não adianta você falar, Senhor, tem que ser agora. Não tem. É na hora. Tanto que, quando avisaram a ele, o que aconteceu? Ele ainda levou 2 dias para ir para lá. Ele sabe a hora, ele é Deus. Não é você que sabe a hora. Não é que você que não tem um negócio aí que tem que determinar, não tem essas maluquices aí. Determina, não é isso? Quem sabe a hora é Deus, gente. Você não apita nada. Você é uma criatura, um pecador. Jesus foi avisado acerca da doença do seu amigo Lázaro, mas ele demorou ainda 2 dias para ir ao seu encontro. Está lá no versículo 6. Ele estava no controle de tudo e sabia o tempo certo para agir. Tá? Ele sabia o que estava fazendo. Ele jamais chega atrasado e nunca age precipitadamente. Pode ter certeza disso. Ele sabe a hora certa. E quarta lição que a gente tira desse pequeno trecho que a gente viu. Jesus usa a morte e o milagre da ressurreição de Lázaro para fortalecer a fé dos seus discípulos. Tá? Então, os próprios discípulos precisavam disso, né? De crer no próprio Cristo. Né? Então, a expressão para que possais crer, está lá no 14:15, não é isso?
Está aqui, ó. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Estou lendo 14. E no 15: e por vossa causa, por causa dos discípulos, tá? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Para quê? Para que possais crer, mas vamos ter com ele. Tá? Então, ele está aqui, ó, reforçando e ajudando a reforçar a fé dos próprios discípulos. Né? A expressão é para que possais crer. Né? Revela que a ressurreição de Lázaro tinha também o propósito de beneficiar a fé dos discípulos. Se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Porém, não sendo assim, os discípulos de Jesus presenciaram um grande milagre e a fé deles foi avivada. Tá certo, gente? Segunda parte agora, do nosso trecho de hoje, versículo 17 ao 37. Vou ler aqui. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a fé dessa mulher. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crer nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, né, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Né? Perguntou: onde o sepultaste? Ela respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vide quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Então, vamos tentar entender esse trecho aqui agora. Vocês me desculpem ainda, eu ainda não, só vou poder fazer um novo exame de vista dia 16, pois eu não estou enxergando direito ainda, de óculos, de perto. De longe eu enxergo, mas a leitura não está muito boa, porque esse óculos está vencido, eu não posso fazer outro até dia 16, que eu fiz cirurgia nas 2 vistas. Então a leitura está meio complicada de perto. Desculpa, gente. Vamos lá. A Bíblia faz diferença entre a morte de um incrédulo e a morte do cristão. O ímpio morre em seus pecados, sem nenhuma esperança e com seu destino eterno determinado. Morreu, não tem como. Lembra Lázaro? Poxa, avisa lá meus parentes. Lembram? O Lázaro não, o rico. Né? Não dá mais. Eles não... que ele responde, né? Eles não ouviram nem Moisés, né?
Vocês vai me ouvir agora? Agora não dá mais tempo, gente. Ou você se decide agora, ou não, depois não dá mais. É igual a arca de Noé, fechou a porta, ninguém entrou mais. A morte de um cristão, ela é preciosa aos olhos de Deus, está lá no Salmo 116, 15. Ela leva ao descanso, ao conforto, à presença de Deus e à felicidade eterna. Deus guia e acompanha o justo até a sua morte. Lá no Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, não é isso? A tua vara e teu cajado me consolam, não é isso? Então, Deus te acompanha, gente. Você não vai ficar perdido aí no limbo, não. Deus vai estar contigo, gente. Amém? Gente. Lázaro adormeceu, morreu. A morte do crente é comparada ao sono, né? Tem várias passagens que diz, está dormindo. Não se trata de um estado intermediário de repouso inconsciente, pois a alma está desperta e consciente no seu estado eterno. Eu não sei porque eu não morri, mas deve ser uma coisa automática, gente. Tá certo? Eu só vou saber na hora que eu morrer. Tá certo? Mas é uma coisa automática. Tá bom, gente? Você vai estar com Cristo, né? Como diz Paulo, né? O que para mim é lucro. Paulo ainda diz, o que para mim é lucro, né? Eu vou estar com Cristo. Jesus vai a Betânia para despertar Lázaro e chegando lá foi informado que o mesmo já estava morto e sepultado há 4 dias. Lázaro era muito querido e a sua morte produziu muito sofrimento e reações das mais diversas. Vamos ver algumas reações que essa morte produziu. Primeira, solidariedade. Primeira reação, né? Os judeus, né? Amigos consolavam as irmãs enlutadas. Você pode ver lá no verso 19, 31 e 33. Lázaro e suas irmãs eram queridos na cidade e possuíam muitos amigos. No luto, conhecemos verdadeiros amigos. No luto, temos a oportunidade de expressar a verdadeira solidariedade. É ali que você vai saber quem é seu amigo, realmente. Né? Quem já passou por essa situação sabe muito bem disso. Outra reação que a morte provocou foi o desapontamento. Né? Marta e Maria dizem, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A morte mexe com a nossa estabilidade emocional. As irmãs declaram o seu desapontamento com o atraso de Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Né? Como nós somos fracos, né? Falta de fé, né? Fé ou confiança, né? Olha só, Marta cria no ensino da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, acerca da ressurreição dos mortos. Ela cria no Filho de Deus, aceitando que Jesus é a ressurreição. Isso também é outra reação. Outra reação, simpatia, né? Jesus chorou. Não eram lágrimas de lamento, mas lágrimas de amor por seus amigos em simpatia genuína. Jesus é simpático e solidário com os seus amados que sofrem. E com os que não sofrem também. Jesus é sempre solidário e simpático. Tá? Vamos entrar agora na terceira parte do nosso texto, que são os versículos 38 ao 46. Que diz assim, 38 ao 46. Vamos lá, que eu vou ler agora aqui, tentando achar uma parte da lente aqui que eu consiga enxergar. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que te creres verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Uma ordem, né, cara? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha só, os judeus, estamos falando lá dos religiosos. Muitos creram. Não foram todos, então, mas muitos dos judeus creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Né? Então, vamos trabalhar essa parte agora. Jesus se dirige para o túmulo tinha a forma de uma caverna escavada numa rocha, tampada por uma grande pedra. Jesus resolve ressuscitar Lázaro, e nessa ressurreição física encontramos alguns princípios espirituais de como ele ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente. Aqui ele ressuscitou fisicamente Lázaro. Vamos ver como é que ele faz com quem está morto espiritualmente. Como Paulo diz, mortos nos seus delitos e pecados. Né? Vamos ver como é que... Primeiro princípio, Jesus é o autor da ressurreição. Então, é Jesus quem toma a iniciativa de ressuscitar. É Deus quem dá vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. É Ele que ordena: tirai a pedra. Né? É Ele quem determina: Lázaro, vem para fora. O chamado de Jesus é irresistível. Ele ordena: desatai-o e deixai-o ir. Ok? Ele é o autor. Segundo princípio, todo homem é pecador, está morto espiritualmente e carece da ressurreição espiritual. Todo homem é pecador. Né? Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Todo pecador é alguém que estava morto e reviveu por meio da conversão ou do novo nascimento. É aquilo que a gente fala. Aquele cara que você era, né, tá morto. Se você for mexer lá no teu passado, vai feder. Tá certo, gente? Mas Jesus te ressuscitou espiritualmente. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Cristo veio e te trouxe para a luz. Tá certo, gente? Não mexe no passado. Morto fede. Você é uma nova criatura. Tá certo, gente? Aquele cara que você foi, aquela mulher que você foi, está morto. Está morto. Você ressuscitou. Né? Você, no batismo, você ressuscita em quem? Novidade de vida, não é isso? Você é uma nova criatura. O passado está podre. Terceiro princípio. A fé é um instrumento para receber a bênção da ressurreição. Né? Então, diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? É só crer. Né? É crer para ver e não ver para crer. Tá certo? Você crê para ver. Agora, o pessoal quer ver para crer, não é isso? Aí fica difícil, né? Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus e receber algum milagre. Não tem como. Deus ressuscita os mortos espiritualmente por meio da fé. Está claro isso, não? Quarto princípio. Toda ressurreição espiritual acontece porque Cristo foi enviado. Vamos ver. A oração de Jesus não foi feita para pedir o milagre.
né? Mas para agradecer, Deus abençoa mediante o Filho, para que todos creiam que o Filho foi enviado pelo Pai. Está lá no versículo 42. Né? A vida eterna é conhecer ao único Deus e Jesus Cristo. Está lá em João 17,3. Quinto princípio. Toda pessoa ressuscitada é uma testemunha do poder de Deus. É ou não é? Você olha para que cara, né? É outra pessoa, não é isso que você fala? Vivia aí nos botiquinhos, enchendo a cara. É ou não é? Entre outras coisas, né? Hoje é um exemplo, cara. Quando as pessoas viram Lázaro ressuscitado, muitos creram em Jesus. Muitos, por dentre os judeus, estou falando dos religiosos, né? Que judeu, né? Quando você fala judeu, você está falando igual você fala católico, né? Judaísmo é religião. Então, quando ele está falando aqui, está falando dos religiosos, né? Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O que Jesus faz na vida de muitas pessoas serve para quê? Para despertar a fé em outras. Então, o teu exemplo vai servir para outras pessoas. Concluindo, né? Não é a conclusão ainda, mas concluindo o que nós vimos até agora. O milagre da ressurreição de Lázaro produziu 3 efeitos diferentes na vida de 3 grupos de pessoas. Vamos ver aqui. Primeiro, o milagre levou muitos judeus a crerem em Jesus. Né? Então, religiosos, né, lá, o pessoal do judaísmo passou a crer em Jesus por causa do milagre. E era a forma também dele se certificar. Segundo, o milagre também aumentou o ódio dos membros do Sinédrio, os quais tomaram a decisão de matar Jesus. Está nos versículos 46 a 54, né? Que diz assim, ó: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas da própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Aqui eles já começaram a planejar a morte de Cristo, né? É melhor morrer só um homem, né, do que toda a nação. Era isso que eles vendiam. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então, esse milagre aumenta o ódio dos judeus, lá do Sinédrio, tá? Os líderes religiosos. Terceiro, o milagre criou euforia e interesse por parte das multidões que vieram a Jerusalém para participar da Páscoa. Olha, se a gente está falando de Páscoa, a gente já está chegando perto da crucificação, certo, gente? Então, está lá dos versículos 55 a 57, que diz assim, ó: estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prenderem. Tá?
Esse milagre criou uma euforia muito grande em Jerusalém. E, como da última vez, eu passei um trabalho de casa aqui, mas ninguém fez, tá certo? Eu vou passar outro hoje, tá? Homework, tá? Trabalho de casa. Você vai responder 3 perguntas e entregar no papel ao maço ao pastor, para ele corrigir, tá certo? Então, a primeira pergunta que você vai ter que responder no seu trabalho de casa é essa aqui. Você já foi edificado espiritualmente por um milagre que Deus realizou na vida de outra pessoa? Não é para responder agora, não. Você vai responder, pensa nisso. Tá certo? Você já foi edificado espiritualmente? Pensa bem nisso. Outra pergunta. Você está vivo ou morto espiritualmente? Tá certo? Terceira pergunta. Quando a morte será destruída? Então pensa nessas 3 perguntas aí, responde, faz um papel ao mato e entrega o pastor para ele corrigir. Bom dia, irmãos. Enquanto o irmão ia falando, né, e lendo esse texto, né, falando sobre doença, morte, sofrimento, eu acho que lendo João 11 e o versículo 37, que o irmão citou, que alguns judeus objetaram, perguntando assim, não podia ele, Jesus, né, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? De fato, ele poderia. Mas o que mais me chama a atenção é que ele planejou diferente todo um processo de um sofrimento que envolveu a família, que envolveu os discípulos, e ele não privou aquele sofrimento, o que mostra que o sofrimento, para o crente, ele tem um propósito soberano. E não sei se os irmãos param para pensar, porque às vezes tem sofrimento na nossa vida que parece sem sentido, como esse aqui, parecia sem sentido algum, ou como o sofrimento de Jó, que parecia sem sentido algum, né? E durante o tempo que a gente sofre, às vezes seja por doença, ou perder um ente querido, ou às vezes perder um filho assassinado, como o caso de Jó, que perdeu os filhos naquele vento, e ele faz uma pergunta muito difícil no versículo 20, capítulo 3, quando ele diz o seguinte, por que Deus concede vida aos miseráveis e luz aos amargurados de espírito, que buscam a morte e ela não vem? Que pergunta que ele faz, né? E às vezes a gente passa por um momento de sofrimento, seja por doença. Por que eu sofro? Por que eu tenho essa doença? Por que eu poderia ser diferente? A gente faz esse tipo de pergunta. E o simples fato, porque só há 2 opções. Você tem a opção cristã, na qual nós temos um Deus que permite e planeja algo por um propósito, ou a ateísta, de que o sofrimento não tem propósito algum, de que ele vem só por causas naturais, ou vem por uma bala perdida, ou aquilo outro. Ou a proposta cristã, de que ainda que a gente chore e não entenda o processo, Deus ele conduz, e aqui eu acho que é mais maravilhoso, porque ele não só conduz o sofrimento para um propósito, mas Deus ele chora durante esse tempo, ou seja, ele é solidário, as suas lágrimas são soberanas nesse processo de sofrimento. Agora, o que mais me chama a atenção que nesse caso é que a glória de Deus é o propósito final do sofrimento, e de que muitos creram, e até aqueles que não creram, contribuiu na providência divina, na morte de Cristo, que estava planejado por Deus antes da fundação do mundo. Eu não sei, isso me dá uma alegria tremenda, de que até os judeus rejeitarem a Cristo, contribuiu para o plano que Deus fez antes da fundação do mundo, na morte de Cristo para salvar pecadores. Isso me faz assim, que Deus é esse, que usa o sofrimento dessa forma, que às vezes a gente não entende. Mais alguém? Eu penso que é singular o que Jó mesmo responde, né? Nenhum dos teus planos pode ser frustrados, né? E o plano de Deus para Jó é que ele conhecesse o próprio Deus. Que ele tinha apenas um conhecimento teórico de Deus, né?
Então, os sofrimentos nos fazem ter um conhecimento mais profundo do que Deus é. E, às vezes, a nossa crença ela é contrastada com a experimentação das coisas que nos acontecem, que nos levam, então, ao amadurecimento. Foi o que aconteceu com Jó e está acontecendo aí também. Agora, o que é aterrador para mim é o fato de que hoje as pessoas, como o irmão Gritz colocou, a ilusão do evangelho fácil, de não optar pelo sofrimento. Jesus mesmo disse em João que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Isso leva a pessoa a não entender duas coisas, que o sofrimento já é inerente no homem, por causa da queda. Agora, o que é diferencial, você pode perguntar, o que diferencia, então, um crente de um descrente? É que Deus faz parte do sofrimento do crente, que Deus está perto, que Deus está presente. Isso é bem claro aí em João capítulo 11. Jesus está presente, mesmo no sofrimento. Isso faz toda a diferença. É como Davi diz também no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Ali não é suprimento, ali é presença. A presença de Jesus faz a condução faz toda a diferença. Agora também serve de alerta para a gente. O sofrimento, como o caso de morte, eu que já assisti, já fiz muitos funerais, a importância da gente estar assistenciando a pessoa quando passa por isso, porque qualquer pessoa que seja, por mais que ela entenda qualquer coisa, ela tem um desequilíbrio com o falecimento de alguma pessoa. E isso é natural. Por isso que precisa ter alguém que não esteja dentre os que estão sofrendo para agilizar a questão de caixão, questão de tudo aquilo que norteia um funeral, para a pessoa não ser levada, porque os que vendem essas coisas e se aproveitam das pessoas pela fragilidade emocional que a pessoa se encontra naquele momento. Mais alguém? Não? Então, só lembrando aqui, já que o Júnior e o pastor Marcos lembraram, né? Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, né? Mas agora os meus olhos te veem. Né? Não é isso? Para encerrar, gente. Conclusão e com algumas aplicações práticas, né? Nós aprendemos que a ressurreição de Lázaro é o último dos 7 milagres que João escolheu para nos convencer acerca da divindade de Jesus. Ou seja, só Deus pode pegar alguém que está lá no túmulo, fedendo, em decomposição, e trazer a vida novamente. Glória a Deus. É ou não é? Só Deus pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Decomposição. Ele já cheira mal, não foi isso que a irmã falou? Nós aprendemos que um filho amado de Deus pode morrer por causa de uma doença incurável. Aprendemos isso também, não aprendemos? Aprendemos que os milagres de Jesus são pedagógicos, ou seja, conhecemos a Deus através dos milagres que Ele realiza em outras pessoas. Tá? E quarto, final, aprendemos que aos olhos de Deus, né, a morte de um cristão é bem diferente, é totalmente diferente da morte de um ímpio. Amém, gente? Então, Maranata. Fala, Bruno. Vou pegar um gancho aqui do que vocês falaram, e do Júnior e do pastor Marcos. Escrevi uns versos aqui para animar o nosso coração a partir da história de Lázaro. Jesus curou a sogra de Pedro, mas deixou Lázaro falecer. Mesmo sendo este mais amado, propositalmente o deixou morrer. Ó crente, e não ocorre assim, muitas vezes também contigo, ele poupa e socorre a outros, mas deixa você correndo perigo. Mas digo-te, querido amigo, que lembres da glória de Deus. Ele não te deixa sofrer por nada, mas te usa como instrumento seu. Troféus da graça, louvem seu nome, o soberano da criação é vosso Pai. E todos os seus caminhos são sábios, não vos desamparará ele jamais.
Amém. Amém. Irmão, Bruno, pode encerrar também orando a escola bíblica de hoje. Ó Deus, nós somos-te gratos pela tua palavra, Senhor, que nos anima e nos encoraja, mesmo nos tempos mais difíceis, porque nada está fora do teu controle, nem o menor sofrimento, nem a morte. Tu és o Senhor da vida e controla todas as coisas, Pai. Ajuda-nos a crer mais nisso. Às vezes perdemos tempo com tantas coisas bobas, vãs, trivialidades, quando deveríamos olhar para Ti e nos alegrar porque está próximo o dia da nossa redenção. Ajuda-nos a nesses momentos de pavor, de desespero, seja no corpo, seja na alma, a buscar consolo em Ti, ó Senhor. Aumenta a nossa fé, como cristãos individualmente, como cristãos coletivamente, como igreja, para lembrarmos que o nosso Pai tem tudo na palma de suas mãos. Te adoramos nessa manhã, Senhor. Entronizamos o Teu nome, Te louvamos porque Tu és digno. Ó, que nos tornemos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Oramos no nome de Jesus. Amém.